Boa noite, gente. Zenilda, Rayane, Camila, Danúbia, minha vizinha. Vou deixar um filtro aqui. Como vocês estão, amores? Carola. Deixa eu ver. Acho que assim tá bom, né? Letícia, Juliana, Caran, Luísa, boa noite, Rose. Como vocês estão, gente? Tô achando um pouco, tô entendendo aqui como vai ficar minha cara na tela. Aline, boa noite. Karina, que bom, gente, que vocês estão aqui. Elane, quanto tempo, querida. Ana, ai, que delícia, gente. Laís é a super manifestadora. Marie, querida, boa noite, gente, que delícia ver vocês. Quer dizer, não tô vendo, né? Mas saber que vocês estão aqui, que bom. Te vendo na cozinha, que bom. Priscila. Ai, podia ter botado o enfeite da Priscila, ganhei um presente da Priscila. Maiara, boa noite, Luli. Que bom, gente, que a gente tá aqui juntinhas mais uma vez. Senti de trazer esse tema da codependência hoje, que é um tema que tá batendo na minha porta bastante esses dias, tanto comigo especificamente, quanto com pessoas à minha volta, pessoas próximas de mim, pessoas que vêm falar comigo. E aí eu comecei gravando um IGTV pra falar sobre isso, mas tava ficando longo demais. Eu falei, acho melhor fazer uma live que eu vou me expressando melhor, o que for chegando eu vou trazendo. Então, que bom que a gente tá aqui essa noite pra falar sobre codependência, como a gente sai dela, né? Então, eu vou fazer a nossa reza inicial. A gente pode se imaginar de mãos dadas numa grande roda agora. Ai, a gente pode sentir essa energia que a gente está criando juntas aqui e agora, esse círculo de amor, de união. Sentir que a gente está longe, mas que a nossa energia está pertinho, conectadas. Eu agradeço a presença de cada uma que está aqui, de cada uma que pode vir assistir depois esse encontro. Gratidão, a nossa boa vontade, a nossa disposição de chegar aqui, de abrir esse espaço na nossa vida para estar aqui. De tudo que a gente poderia estar fazendo, a gente está aqui juntas. Então, muito, muito grata à nossa vida, aos nossos ancestrais que nos trouxeram a vida, todas as pessoas que são parte da nossa vida, ao Theta Healing, a Vaiana Stable, fundadora da técnica e a fonte criadora de tudo que a gente possa receber agora o que for melhor e mais elevado
pra gente no dia de hoje. Gratidão, gente. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre a codependência e eu senti de trazer inicialmente que se você se vê nesses exemplos que eu vou dar de codependência, só observa, fala, olha que interessante, olha como eu tenho, né? Às vezes como eu me vejo nesse padrão também, né? E olha para isso sem se julgar, sem se culpar, sem falar, oh meu Deus, eu tenho esse padrão, né? E que feio, ou que errado, ou oh, não, cancela. Só observa, envia amor para você mesma, olha para você com muita compaixão. E saiba que a gente tá aqui juntas não para apontar o dedo, né? Que às vezes pode parecer como um puxão de orelha, mas que a gente tá aqui juntas simplesmente pra gente reconhecer. Eu reconheço isso na minha vida também. E mais do que isso é pra gente perceber que a gente pode sim transformar essa realidade. A gente pode sim, aqui e agora, sair da codependência, independente de como ela esteja se apresentando na nossa vida. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse conceito, né, do que é codependência. E eu tava pensando sobre isso, né, recebendo alguns insights, e a última coisa que chegou pra mim agora que fez muito sentido foi codependência é todo tipo de relação que a gente tem, seja com uma pessoa, ou com uma substância, ou com uma comida, qualquer tipo de relação que a gente tem que esteja em desequilíbrio e que faça a gente acreditar que a gente precisa dela, né? Então é uma relação de quando a gente está em desequilíbrio com alguém ou com alguma coisa, que faz acreditar que a gente depende disso. Então, eu vou dar alguns exemplos práticos, né, de situações onde a gente pode se ver codependente. Então, eu sinto quando fala assim, codependência, a primeira coisa que vem pra mim é em relacionamento, né, um relacionamento amoroso, onde você se vê apegada a outra pessoa e dependendo daquela pessoa para ser quem você é. Então, sim, esse é um exemplo. Mas não só isso. A codependência ela pode ser, por exemplo, da sua mãe ou do dinheiro da sua mãe. A codependência pode ser do álcool, por exemplo, ou da cafeína, ou do chocolate. E qual que é o lance assim da codependência? É que a gente, quando tá numa situação de codependência, a gente tá entregando o nosso poder para algo externo. Ou seja, a gente tá acreditando que algo externo, algo que não sou eu, tem poder sobre a minha vida. Ou é mais importante ou mais decisivo do que eu, tá bom? Então, por exemplo, esses dias, algumas pessoas me perguntaram, vai ter sorteio de bolsa pro Aprofundando no Digging? E aí, o que eu sinto quando eu ouço essa pergunta, né? O que eu sinto energeticamente? O que eu leio nessas entrelinhas? Então, sim, né? Dentro do Theta Healing a gente trabalha com a política de bolsas de estudos, sim. A Vaiana Stable, que é a fundadora da técnica, ela recomenda que a gente ofereça bolsas de estudos. E a gente sabe sim que a gente está vivendo um momento único e desafiador no planeta Terra. E para além desse momento, né, a gente sabe que sim, a gente
é desafiador ser humano, estar na Terra, a gente passa por desafios e tem conjunções históricas e sociais que a gente sempre vai considerar, né? Mas, por outro lado, quando alguém fala pra mim, você vai sortear uma bolsa do curso Aprofundando no Digging? Ainda mais que essa pessoa já fez o básico e o avançado, a outra já tá se entregando. Não, sem culpa, libera a culpa, tá bom? Sente que você ter me falado isso foi ótimo, porque me fez refletir e eu posso ajudar muitas pessoas, tá bom? Com a sua fala. Então, é muito legal, porque quando a gente tá num coletivo, sempre que alguém se expressa, então quando alguém vem falar algo pra mim, essa pessoa, ela tá falando por muitas outras, né? Então, não necessariamente foi uma pessoa que falou isso e só você pensou isso, né? Muitas outras pessoas talvez pensaram em falar e não tiveram coragem. Então, por favor, a gente não vai se julgar agora e se culpar. E é isso, então vou falar desse exemplo, tá bom? Do pedido da bolsa. Então, por um lado, sim, né? A gente se sente merecedor, a gente manifesta que algo vai acontecer na nossa vida, algo que eu queira muito, que eu sinto que é muito importante. Então pode ser esse curso, pode ser uma viagem ou um outro tipo de estudo, o que quer que você sinta que seja importante pra você, né? Então a gente manifesta isso. Mas se eu espero isso cair do céu na minha mão, é possível que caia? Claro que é possível, tudo é possível para amor incondicional, né? É completamente possível a gente manifestar e isso cair do céu. Mas eu sinto nas entrelinhas, nas crenças que estão atrás desse pedido, dessa pergunta, oi Tony, simplesmente tem algo que diz: eu não consigo fazer esse curso a não ser que você me dê essa bolsa. A única maneira de eu fazer esse curso é eu ganhar essa bolsa. Então, antes de eu acreditar em mim mesma, eu entrego esse meu poder de cocriação nas mãos da pétala, né? Então esse é só um exemplo, tá, gente? Aí vocês vão observando, vão vendo se isso vai chegando insights para outras situações na sua vida. Então, se a pétala for boazinha e me der essa bolsa, então eu consigo. Então é porque eu mereço, né? Se eu ganhar o sorteio. E se ela não me der, ela é egoísta. Não tô falando que você pensou isso, tá? Mas muitas vezes a gente se vê nesse lugar, né? O governo precisa me dar tal e tal coisa. Ou a minha mãe, ou o meu companheiro. E aí a gente perde a rica oportunidade que é de se apropriar do seu poder de cocriação, de manifestação, de materialização, né? Então, a Havaiana fala muito sobre isso, né? O que ela chama de ação positiva. Quem estava no curso DNA avançado, lá no final do curso, nos pré-requisitos para o DNA 3, tem haja, né? Haja, agir. Então, o que é a ação positiva? Eu vou rezar, eu vou meditar, eu vou manifestar em teta, eu vou receber os downloads, né? Mas eu vou agir também. Nossa, Pétala, mas eu tô com uma preguiça, assim, uma falta de disposição, sabe? Uma vontade de ficar só deitada, vendo filme. Tá super difícil pra mim ganhar dinheiro nessa pandemia, ou eu sei que eu poderia trocar o curso por algo, mas eu não sei o que poderia ser.
né? Eu não sei o que eu tenho para oferecer, na verdade. Eu não tô ganhando dinheiro nesse momento. E aí, gente, esse lugar esconde um lugar ainda mais profundo, que é: eu não sei quem eu sou de verdade. De verdade verdadeira, profundamente, eu ainda não me sinto uma com a fonte, eu ainda não me sinto uma com o amor incondicional. Eu não sinto de verdade que tudo é possível e que eu sou poderosa. Eu não reconheço o meu valor, que é grandioso, que é infinito, né? Então, muito além de algo que é uma crise financeira, que é uma falta de trabalho, que é uma situação de desemprego, de injustiça social, ou o que quer que seja, tudo isso existe, né? Não tô negando que isso exista. Mas se eu reconheço de verdade, se eu me lembro de quem eu sou, e se eu me sinto uma com tudo que é, se eu lembro que eu sou uma com tudo que é, se eu lembro que eu sou filha, que eu sou um pedacinho, um filhote dessa mesma luz infinita de amor que cria tudo que é, então eu reconheço o meu valor. Então eu lembro do que eu vim fazer na Terra. Eu lembro do que eu tô fazendo aqui. E eu sei que eu tenho uma missão aqui. E eu sei que só de eu existir eu posso ajudar alguém. Só a minha presença. Então, quando eu tô lembrando de tudo isso, de quem eu sou, que eu sou uma com tudo que é, né? Se eu lembro da minha alma, se eu escuto, se eu tô com esse canal limpo, né? E eu tô escutando a fonte criadora, e eu tô escutando a sabedoria da minha alma, então, né, Deus e eu é a mesma coisa. Eu tô escutando a minha intuição, a minha alma, Deus. Então tudo é possível. Então eu tenho ideias criativas. Então eu tenho soluções. Então eu sei do mínimo que seja que eu tenho para oferecer, que não precisa ser, eu sou super mestre com todos os diplomas e não é isso. É pequenininho, é bem pequenininho, né? É algo simples, mas que eu sei que tem muito valor e que pode ter uma pessoa ou muitas pessoas que vão se beneficiar do que eu tenho para oferecer. Então, o meu rezo de verdade, né, e todo o trabalho que eu faço com o Theta Healing é para que a gente chegue num momento da humanidade onde todo mundo possa lembrar disso. Lembrar de quem é, lembrar dessa conexão. Se eu lembro de quem eu sou, se eu lembro que eu sou uma com tudo que é, né? Como quer que você chame, Deus, universo, deusa, Pachamama. Então, eu tô feliz, eu tô tranquila. E eu sei o meu papel e eu tenho algo para oferecer. E aí não tem mais competição, e aí não tem mais injustiça, porque cada um é muito importante. Né? Cada um lembrando do que é, de quem é, do que veio fazer aqui, cada um vai ter tanto brilho e algo de tão bonito para oferecer. E aí não vai ter mais fome, injustiça, desigualdade, né? Não vai ter essa dualidade que fala que determinado trabalho vale não sei quantos milhões, né? O cara vai lá, chuta uma bola, corre ali, sua e ganha não sei quantos milhões. E uma mulher que tá ali o dia inteiro cuidando do filho da outra ganha sei lá, R$90 a diária, né, pra cuidar de uma vida. Então, Camila, tão comum não se sentir pronta. Então a gente vai falar agora das raízes desse não me sentir pronta, desse eu não sei no que eu sou boa, né? Ou eu sei, mas eu tenho vergonha. Ou eu não sou boa o suficiente. Ou eu não sei o que eu tenho para oferecer.
Ou, eu preciso que mude o presidente. Ou, eu preciso que a Pétala. Ou, eu preciso que o meu pai, né? Que bom, Dani. Quando a gente fala em codependência, isso poderia ser, por exemplo, também eu depender de uma substância química. Parece que, nossa, tô falando de uma coisa, agora eu vou falar de outra completamente diferente, mas na verdade não, porque a raiz é a mesma, né? Então, digamos que eu tô vivendo e tem essa dorzinha aqui no meu coração, e aí eu vou e tomo um negocinho, aí eu me sinto relaxada e eu me sinto melhor. Por que eu não me sinto boa o suficiente sem esse negocinho que eu tomei, sem essa substância? Que pode ser álcool, que pode ser algum outro tipo de substância. Por que sem ela eu já não consigo me sentir bem, maravilhosa, conectada, tranquila, relaxada, criativa, engraçada, o que quer que seja, né? Que alguém procura quando vai tomar álcool, uma droga. E eu acho que eu tenho sentido importante falar sobre isso, porque é algo que tem me deixado muito triste, assim, me deixa muito triste ver como que é tão naturalizado o álcool, né? E é uma droga pesadíssima, como muitas outras. O nosso corpo, o nosso organismo, ele é sagrado, ele é essa parte dessa luz de tudo que é, né? Então, quando eu me lembro disso, eu não vou colocar uma porcaria dentro dele. Mas tá bom, mas e se eu sinto essa necessidade, né? E a gente tá vivendo numa cultura que naturalizou o uso do álcool, né? Então, qualquer filme, qualquer seriado, qualquer novela, as pessoas, tipo, pode ser o mais careta que for, pode ser qualquer tema, mas sempre tem ali, tá em festa e tá bebendo e tal. Por que, gente? Dani, óleos essenciais me ajudam nessas questões, mas isso também seria uma muleta? Ótimo, daqui a pouco eu vou falar então. Me lembra, tá, Dani, que eu vou responder. Então, vamos lá. Como que eu sei, então, se algo é codependência e como algo não é codependência, né? Por exemplo, a Dani falou agora, eu uso óleos essenciais. Eu também uso. Eu acabei de tomar um banho com várias ervas do quintal, depois eu passei um óleo corporal com óleo de gerânio e eu tô aqui com um difusor fazendo um cheirinho de gerânio. Qual que é a diferença disso para uma codependência? Uma relação com uma substância ou com uma pessoa, se ela é saudável, se ela realmente me nutre, se isso é para o bem maior, de verdade, se eu me sinto melhor, mais feliz, mais empoderada, se isso faz bem para minha saúde, se isso faz bem para o meu coração, se isso faz bem para o meu espírito, aí não é codependência, né, gente? Codependência não é também... Quando eu falo assim, a gente vai então aprender a sair da codependência e entender as raízes agora, né? Eu não tô falando, então você vai viver sozinha e você vai se bastar. Não, a gente precisa de relacionamentos, a gente precisa sim se relacionar com outras pessoas, com outros seres, com outros planos, com os cristais, com as plantas, com tudo o que é. Mas num relacionamento de interdependência, né? Que é como a natureza vive, se relaciona, né? Então uma árvore, ela se basta, ela é forte. Uma sementinha, ela sabe que ela tem o potencial de ser uma árvore dentro dela, né? A semente não fica, ai meu Deus, eu sou uma semente ainda, olha ali, olha a outra semente, já virou broto, e eu tô aqui ainda semente, meu Deus do céu, olha agora eu virei um broto, aquele broto ali já tá dando 3 folhas, o meu só deu uma folha. Ai, será que eu vou um dia ser uma árvore mesmo? Meu Deus do céu, olha aquela ali, já virou uma árvore, já tá com flor, agora já tá com fruto. Eu sou ainda um arbustinho, tô crescendo ainda.
Não, a semente, ela sabe que dentro dela ela tem o potencial de ser aquela árvore frondosa. E ela vai no tempo dela e ela vai se relacionando com tudo que ela vai se nutrindo. Então, possivelmente um passarinho que comeu uma planta, semeou, jogou aquela sementinha na terra, aquela sementinha ela vai receber muito amor da terra, nutrientes, água da chuva, sol, vento, né? E ela vai crescendo e essa árvore ela vai se relacionando com tudo que é, com os animais, com as outras plantas. A natureza vive uma relação, cada planta, cada animal, o ar, o solo, os elementos, os seres, de interdependência. E é um relacionamento saudável. Então, se eu coloco um óleo essencial de gerânio e eu me sinto acolhida, amada, tranquila, feliz, inspirada, né? Na verdade, eu coloquei no difusor agora o olíbano, né? Se eu sinto o cheiro do olíbano e eu me sinto mais ainda conectada com a fonte, isso não é codependência. É codependência se for assim, eu vou dar uma live. Nossa, eu não tenho nenhum óleo em casa. Eu não posso dar essa live então, né? Então, a interdependência traz um lugar de liberdade, né? Liberdade não é uma condição. Então, quando a gente está vibrando amor incondicional, não tenho condicionamentos, né? Claro que condições para eu dar essa live eu preciso ter um celular e a minha internet precisa estar funcionando. Mas, com esse exemplo, né, que a Dani perguntou, será que os óleos essenciais são uma muleta? Se eu falar, putz, não tô em óleo essencial, não posso dar uma live, né, não posso dar um atendimento, a não ser que eu seja aromaterapeuta, tem algo de diferente aí. Sim, tipo, não viver sem café, porque a cafeína é uma substância química que vicia, né? Então, tudo que a gente não pode viver sem, a não ser que seja amor, virtudes, né? Amor, alegria, até mesmo abraço, tudo bem. Agora, se eu não posso viver sem café, tem um vício ali. Ótimo. Então, por que eu não me sinto pronta ainda? Por que eu não me lembro de quem eu sou? Por que eu não me sinto conectada com tudo que é? Por que eu não me lembro desse meu valor imprescindível? Né? Por que eu fico esperando aquele namorado ou ex-namorado me validar? Por que eu ainda dependo totalmente do dinheiro da minha mãe? Ou por que eu ponho a culpa de toda a minha vida no governo e aí se mudar o presidente, aí sim tudo vai mudar. Isso tem muito a ver com a nossa infância, né? Com como a gente foi criado, com como a gente foi recebido na Terra. Então, dentro do Theta Healing, para todas as situações da nossa vida de desafio, a gente sempre vai buscar a crença raiz, né? E a situação que co-criou esse padrão na nossa vida. E muitas vezes, gente, a gente quando nasceu e quando foi crescendo, a gente pode ser, tá? Pode ser que a nossa mãe não deu pra gente essa autonomia. Será que a gente cresceu ouvindo a nossa mãe falando: uau, Pétala, muito bem, você consegue tudo, você pode tudo. Minha mãe sempre falou isso pra mim, eu lembro da minha mãe falando. Ela falava: você pode ser o que você quiser, filha. Né? Eu tive pais que me incentivaram muito, que me deram muito amor, eu te amo, carinho, né? Apoio, suporte. Não é todo mundo que recebe isso. Então, quando eu sou pequena e eu recebo
né? Parabéns, você consegue, você é maravilhosa, né? Você pode tudo, você pode ser o que você quiser na sua vida, a mamãe te ama. Eu vou criando dentro de mim esses registros de uau, eu posso tudo, olha que legal, eu sou muito amada, onde quer que eu chegue eu vou ser amada, né? Eu sempre vou ter suporte na minha vida. Então eu tenho uma autoestima elevada. Não significa que é 100% do meu dia, tá, gente? Nem que quando eu era adolescente eu não estive completamente desconectada da minha essência. Mas, se a gente ouve o contrário, essas crenças, esses registros vão ficar lá no nosso subconsciente como crença limitante. Então, a Rose tá falando, criança tem que ficar quieta, em silêncio, né? Às vezes a mãe e o pai e a avó, eles até amam muito, mas eles não incentivam a sua autonomia. Pode ser que eles tenham aquele amor que está muito carregado de preocupação. Então a criança está começando a andar, cuidado minha filha, cuidado é muito perigoso, cuidado você vai cair, calma, a mamãe te ajuda, né? E quando eu vim morar aqui no Vale do Capão, pra quem não sabe, eu moro na Chapada Diamantina desde 2013. Eu fui conhecendo pessoas que viviam de uma maneira muito diferente da que eu estava acostumada. Eu sou criança de apartamento, por mais que eu acampei a minha vida inteira, as minhas avós, né, tinham quintais com árvores que eu subia, eu sou uma criança criada em apartamento. E aqui eu via as crianças sendo criadas não só em contato com a natureza, mas com mães e pais com outro olhar, de reconhecer a criança como um ser de luz, como alguém que tem algo para me ensinar. A criança que merece ser respeitada. Então eu vou dar alguns exemplos, tá bom? Por exemplo, antigamente, quando eu nasci, eu fui amamentada, mas não se falava de amamentação exclusiva até os 6 meses, né? Como hoje. Então a Lilás, ela nasceu e até os 6 meses ela mamou. A criança só vai receber a introdução alimentar quando ela estiver mostrando que ela está pronta para isso. Ou seja, demonstrar interesse pela comida, ela já consegue sentar e enfim, ela já está em 6 meses. Então, eu comecei a ser alimentada, a introdução alimentar, quando eu tinha 3 meses de idade. O meu corpo não estava pronto para isso. Porque quando o bebê, antes dos 6 meses, ele só fica deitado. O corpo deitado, o corpo não foi feito para digerir a comida deitado. Né? A gente come em pé, ninguém come deitado. Enfim, e aí quando a criança ela começa a comer antes de quando ela tá pronta, ela precisa que alguém amasse a comida, porque ela não sabe nem ainda fazer o... Porque mesmo sem dentinho, com 6 meses a gente pode mastigar a comida, né? Mas se a criança não tá pronta, ela vai comer papinha dada na colherzinha e aí tem uma... Eu não lembro quem falou isso, na verdade. Mas uma frase que é muito linda que fala: qualquer tipo de ajuda para a criança, se for desnecessária, atrapalha, né? Então a minha filha, por exemplo, quando ela começou a comer, ela já sentava, né? Ela já sabia fazer o movimento de pinça com o dedo, ela já demonstrava querer comer, curiosidade pelos alimentos. E aí ela nunca comeu papinha, Lilás nunca comeu papinha, ela começou a introdução alimentar com o que a gente chama de BLW, né? Que é, a gente coloca pedaços e aí, enfim, né? Quando você tá lá, você vai estudar o tamanho do pedaço que é seguro e tal, mas basicamente é você corta em palitinho, de um jeito que a criança consegue segurar a comida e ela mesma vai comer. Então ela começou a comer as frutinhas, a manga, o brócolis, tudo que ela vai e ela come, ela pega e ela come. E até hoje, claro, depois quando ela foi crescendo, ela começou a aprender a comer de colherzinha, então hoje ela come de colherzinha. Então assim, eu dar comida na boca da Lilás é só chameguinho, né? Mas eu nunca dei comida na boca dela.
Nossa, Pétala, você tá viajando, o que que isso tem a ver? Talvez a gente não foi estimulada a ter autonomia, sabe? Então, se a criança, desde cedo, ok, filha, sim, você consegue, você quer comer? Você come, a mamãe tá aqui, né? Na minha casa, uma forma de estimular que acharam. Não entendi o que você falou, Camila, fala melhor, né? Então, se a gente cresceu ouvindo cuidado, nossa, é muito perigoso, deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço pra você, deixa que eu dou comida na sua boca, né? Até no momento do nascimento, né? Que é crucial para os nossos sistemas de crenças e para como a gente vai se sentir quando a gente é adulto. Então, uma criança que nasce de parto natural, ela entende que está chegando a hora dela nascer, ela vai recebendo todos os hormônios, todos os movimentos, todas as movimentações, tudo que está acontecendo de diferente no corpo da mãe, ela vai sentindo, uau, tem algo, né? Eu tô pronta para nascer. Então, isso só vai acontecer quando a criança tá pronta para nascer. Então ela nasce estando pronta, ela já nasce vitoriosa, porque ela precisa atravessar aquele canal vaginal e ela consegue atravessar, né? Então se a gente nasce de cesárea, muito possivelmente a gente vai ser adultos que tem essa crença que a Camila falou, é tão difícil sentir que eu tô pronta, né? Eu não tô pronta, porque quando eu nasci eu não tava pronta, então eu fiquei com essa crença, eu não tô pronta, é como se eu nunca tô pronta. E aí eu precisei do médico me arrancar da barriga da minha mãe, assim que eu nasci. Então, muito possivelmente, ao longo da minha vida, eu vou ficar esperando que as pessoas me peguem e me estimulem, né? Vai ser mais desafiador para mim ter iniciativa. Falar o quê? Esse curso que eu quero fazer? Ok, criador de tudo que é, mostre-me. Né? E aí eu não vou ficar sentada esperando cair do céu a manifestação. Eu vou agir, eu vou e faço. Mas se eu não tenho essa autoestima, se eu não me lembro de quem eu sou, se eu não sei que eu posso. E isso, gente, lembra que muitas vezes está lá no subconsciente, né? Todas essas crenças de quando eu nasci de cesárea, ou de quando minha mãe me deu papinha na boca ou não. Se minha mãe falava, cuidado, deixa que eu te ajudo, é muito perigoso. Ou se minha mãe me soltava no chão e me deixava subir e cair. Isso vai ficando lá no nosso subconsciente. Então pode ser que conscientemente, se eu falo pra você, e aí, Anawara, você sente que você é poderosa, que tudo é possível pra você? Pode ser que conscientemente a Anawara fala, sim, com certeza. Mas pode ser que quando a gente vai olhar lá no subconsciente, tem todas essas memórias de eu não tô pronta, eu não consigo sozinha, eu não sou boa o suficiente. E muitos outros traumas que a gente vive na nossa, até principalmente os 7 anos, né, na nossa infância, de situações como como a Rosa deu o exemplo, né, então não pode chorar, a criança tem que ficar quieta, então eu não posso me expressar, então não é seguro ser quem eu sou. Então lá dentro do meu subconsciente eu vou construindo essa ideia de que é mais seguro eu não ser quem eu sou, né? De que se eu for autêntica, se eu vivo a minha potência máxima, se eu sou realmente o que eu sou, e pode ser que eu esteja chorando, então hoje eu tô com a cara um pouquinho inchada, não sei se dá pra ver, eu botei um filtro, mas eu chorei essa tarde. E aí, se eu choro, é errado, né? Se eu falo mais alto ou se eu faço bagunça, gente, o que é isso? Quantos anos a gente passou horas sentado dentro de uma cadeira, dentro de uma sala, na escola? Quantas horas a gente passou desde pequeno, sentado? Não pode conversar, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. Tipo, ok, como que vai ficar o nosso subconsciente com esse tipo de criação, com esse tipo de educação? Né? Eu preciso de alguém pra falar o que pode ou não pode, porque o que eu quero não pode. É muito comum a gente ter essas crenças de eu não sou boa o suficiente, né?
preciso de alguém para decidir por mim. Ou alguma outra coisa. E muitas vezes o que fica dessas experiências é uma grande dor, é um buraquinho no coração, né? Então, nossa, minha mãe não acreditava em mim. Minha mãe não confiou em mim, que eu era boa o suficiente pra nascer. Nossa, que drama, talvez não era nada disso, né? Minha mãe, por exemplo, ela achava que era a melhor coisa do mundo. O jeito que eu nasci, ela escolheu, ela se sentiu segura. Tudo bem, mas o subconsciente não tá entendendo direito. O subconsciente, ele é completamente literal. Tipo, acontece, ele registra. Tá bom? Então, por exemplo, olha lá, minha mãe é repressora por causa da família dela, claro, né? E aí a gente veio de pais que tiveram pais muito repressores, né? Então não tem culpa também de ninguém. Não é sua culpa que você tá codependente de alguma maneira, não é culpa da sua mãe também, nem do seu pai, nem da sua avó. São simplesmente experiências. A gente veio na Terra para experienciar e para aprender com as nossas experiências. Então o que a gente tá fazendo aqui nessa conversa é falar... Não é pra eu falar, ai, coitadinha de mim, eu sou codependente. Agora, ai, nossa, minha mãe que não me incentivou, não me elogiou. Ou brigou comigo, bateu em mim, e aí eu fiquei traumatizada e fiquei assim. Ou, foi minha avó, foi o meu avô que batia no meu pai. Não, é só pra gente falar, olha que interessante que é o ser humano, olha que curioso, né? Como é essa nossa história, e que bonito que a gente pode mudar isso. Dá tempo da gente mudar isso, né? Porque só por eu não ter, talvez, uma autoestima super elevada e me estar completamente conectada com os meus superpoderes e com quem eu sou, não significa, então, que para sempre eu vou ficar assim. Nada é definitivo e nada é cristalizado. Então, do mesmo jeito que, tá bom, o país está em crise, o mundo está em crise. Ok, isso não significa que só porque a gente está vivendo uma mudança em como tudo funciona, não significa que agora eu não tenho nenhuma possibilidade. Na minha casa cobravam demais, sim, querendo que sempre fôssemos melhores, como se esse fosse o estímulo, e não o fortalecimento da autoestima, muito comum também, né? Então, muitas vezes os pais, eles, né? Eu quero que você seja a melhor, precisa ser sempre a melhor. Achando que desse jeito eu tô, né, te incentivando, eu tô te estimulando. E pode ser que sim, a gente fica então com a crença, nossa, eu nunca sou boa o suficiente, eu nunca sou boa pra minha mãe, né? Minha mãe só vai me amar se eu for melhor. Nossos filhos têm pais mais conscientes e nem por isso estão protegidos de terem seus traumas e suas histórias. Claro! Porque, gente, o ser humano veio na Terra para experienciar. Então, pode ser que a Lilás não tenha os mesmos traumas que eu tive. Mas claro que ela vai ter outros. Quando ela crescer, ela vai ter um monte de coisa pra curar da relação com a mãe dela, né? Mas é muito bonito de ver que a gente pode sim crescer, aprender, fazer diferente e aprender com as crianças, né? As crianças, muitas vezes elas não são respeitadas no livre-arbítrio delas. Então, você vai sorrir, vai no colo de não sei quem. Isso é abuso. Você forçar uma criança a ir no colo de alguém que ela não quer ir. Você forçar a criança a sorrir pra alguém que ela não tá com vontade de sorrir. Ou um desconhecido chega e passa a mão na cabeça da criança. Ai, que bonitinho, e passa a mão na cabeça. Para! Um dia fizeram isso com ele lá, que puta da vida no restaurante. Um cara nada a ver, assim. Eu falei, você quer que eu passe a mão na sua cabeça? Imagina um estranho, um cara gigante. Você tá ali, você não conhece ninguém, o cara vai e simplesmente esfrega a sua cabeça. Ai, que lindo que você é. Você vai ficar feliz? Você vai se sentir confortável? E aí, se a criança resmunga, nossa, ela é mal-humorada. Né?
Reconhece esse tipo de situação? Nossa, como que ela é mal-humorada, hein? Tem que melhorar, tem que sorrir, menina tem que sorrir. Princesinha, não sei o que. Enfim, cancela, cancela, cancela. Mas esses tipos de situações que a gente vai passando, todo tipo de situação que a gente passa, né? A Joana tá falando, a maioria das vezes as crianças não são respeitadas e ouvidas. Muito. As crianças não são respeitadas e ouvidas. E aí, gente, não tô falando isso pra quem tem filho, eu tô falando porque a gente era criança, tá? A gente era criança. A gente era essa criança. Que era obrigada a fazer o que não queria. Que não tinha liberdade pra fazer o que queria. Que talvez era cobrado, que muitas vezes era punido, né? A nossa geração ainda era muito comum apanhar dos pais. Até hoje eu acho que ainda é, infelizmente, ainda é muito comum, né? Talvez não entre os meus amigos, entre o meu círculo, mas eu sei que é ainda comum, né? Pais que batem nas crianças. Nossa, meu pai me batia, cara. Então eu não sou boa o suficiente. Por mais que ele me amasse, que ele me elogiasse, que ele me incentivasse, ele me batia também. E aí? Então, agora, gente, o convite é que a gente se reconecte com quem a gente é de verdade. Como que eu faço isso, então, Pétala? Como que, né? O que eu faço? A primeira coisa é trazer essa escolha consciente, né? Então acorda todo dia e pede. Hoje eu quero me lembrar de quem eu sou, hoje eu quero me conectar com os meus poderes. Quero lembrar qual é o meu valor. E claro, eu sinto que sim, é muito importante a gente ir curando esses traumas de quando a gente era criança, né? E até hoje no meu caminho de vida, a melhor ferramenta que eu encontrei foi o Theta Healing, que vai permitir que a gente volte para aquele lugar e ressignifique esses traumas e limpe esses traumas e cure, envie amor. Porque o único caminho é o amor, né? E aí a gente vai substituindo essas crenças. Mas para quem não é Theta Healer, ou para quem é Theta Healer e tá aqui, um caminho bem simples que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Sempre que eu me sinto não boa o suficiente, ou que eu duvido de mim mesma, ou que eu acho que, mas só se a Pétala me desse uma bolsa, ou só se o governo, ou só se a minha mãe. Respira fundo, percebe, opa, olha só. O que tem por trás disso? Não é verdade. Isso não é verdade, que só o governo, só a Pétala, só outra pessoa, só se eu tomar um negocinho, né? Então respira. Percebe como que você se sente se a Pétala não te der essa bolsa, ou se a sua mãe não emprestar o dinheiro, ou se o governo não lá. E aí cada uma vai se sentir de uma maneira em cada situação, tá? Vou dar um exemplo. Digamos que eu me sinto impotente, ou eu me sinto não escutada ou não amada. Volta na sua criança. Qual foi a primeira vez que eu criança? Quando que eu posso lembrar de quando eu era criança e eu me sentia assim também? Nossa, foi aquele dia que meu pai me bateu. Então só brinca disso. Imagina que você pode ir lá e olhar para essa você criança, né? Quero que a gente estava falando sobre isso nos stories esse final de semana. Então imagina, né? Volta lá naquela petalinha, volta naquela você que o pai bateu. E ama ela, oferece para ela, percebe o que ela precisava, do que ela precisava naquele momento e oferece você para ela. Faz esse exercício, gente.
E percebe como que você vai transformando a sua vida quando você cuida de você mesma se ama, você mesma dá pra você o que você precisa. Claro, você pode pedir ajuda, claro, você pode receber atendimento, claro, você pode conversar com suas amigas. Mas só você, de verdade, verdadeira, só você pode se transformar, só você pode se curar. Então volta lá, abraça ela, fala: tá tudo bem, eu te amo muito, o papai tá te batendo porque o pai dele batia nele, ele acha que é assim que as coisas funcionam, não significa que você não é boa o suficiente, ou que tem algo de errado com você, ou que ele não te ama, mas eu te amo. Oferece esse amor, né? E aí volta pra sua vida, volta pra manifestação, volta pro dia de hoje, ao invés de esperar, ai, se o governo, se a minha mãe, se a Pétala. Não, o que eu quero de verdade? Criador, como que eu posso conseguir isso? Quais são os passos práticos? Lembra, eu vou agir. Então pode ser que sim. Se eu sou Teta Healer, eu vou ligar pra alguém da minha turma que trocou atendimento comigo e que foi legal. Nossa, amiga, você pode me ajudar? Vamos trocar atendimento? Vamos ajudar a liberar aqui umas coisas? Né? Nossa, eu preciso de dinheiro. Tá, no que eu sou boa? Acredita em você, olha no espelho e fala: eu acredito em você. Você é boa nisso. Mesmo que venham vozes de: ai, você não é boa o suficiente, ai, você não estudou o suficiente, ai, cancela, cancela, cancela. Faz de conta que você é muito boa, né? Dá esse passo de coragem, faz um cartazinho falando do que você faz, conversa com as pessoas, contando: olha, eu gosto de fazer isso, né? Pede pro Criador: mostre-me quem são as pessoas que vão se sentir muito felizes com o que eu tenho para oferecer. Elas existem. Mas o meu convite é: sai da codependência, sai desse lugar, gente, que é aquele antigo lugar que a gente sempre fala da vítima. Ai, coitadinha de mim, alguém precisa me salvar. Não, não é verdade. Só que eu não posso fazer nada por você, nem se eu te der um atendimento. Nem se você fizer todos os cursos de Theta Healing, né? Nem se você me mandar um monte de áudio e eu responder um monte de áudio pra você no WhatsApp. Só você pode tomar essa decisão de acreditar em você mesma e escolher fazer diferente. Por mais atendimentos que você possa receber, oi, Puja! Por mais atendimentos que você possa receber, por mais crenças que você possa mudar, por mais downloads que você receba, mesmo se você muda a crença, se você não muda como você age, a crença reprograma e volta, né? Então, meu convite para vocês hoje, gente, é esse. Então, eu dei algumas dicas, né? Dei várias dicas. Manifeste sim, comunique ao Criador qual é a realidade que você quer criar. Se você percebe que você caiu naquele buraquinho da codependência de novo, de alguém, de algo, ok, observa. Percebe como você se sentiu, volta lá naquela sua criança que sentiu isso, abraça ela, beija ela, ama ela, conta pra ela tudo que ninguém contou. Faz você mesma com você criança tudo que ninguém fez pra você. Se você não recebeu incentivo à sua autonomia, vai lá, volta, fala: uhul, você consegue, né? E aí volta na sua manifestação e traz os passos práticos. Quem são as pessoas com quem eu vou conversar que vão me inspirar? O que eu posso fazer hoje para ajudar alguém? No que quer que seja, né? Tô trazendo esse caminho do propósito de vida, do trabalho, mas pode ser o que quer que você queira, né? Posso dar o seu exemplo, Rose? Posso. A Rose é uma das pessoas que chegou pra mim na palestra
falando, chorando, eu quero muito fazer o curso, mas eu não tenho como fazer. E eu ofereci uma bolsa para ela. Nesse lugar de incentivar, eu acredito no seu potencial. Né? Não, ai, coitadinha de você, você não pode. Né? Então ela fez o básico com bolsa e depois ela já fez o avançado de manifestação dela mesma. Né? E agora ela vai fazer o digging. Então, assim, eu acredito muito no potencial do ser humano, muito mesmo. Todos os dias, gente, todos os dias eu tenho exemplos de pessoas que chegaram pra mim e não tinha tipo zero. E agora não tá mais no zero. E não é zero de dinheiro, é de realização, de conexão com a sua própria essência, de saber quem é, de reconhecer o seu valor. Né? Eu vou finalizar para eu conseguir salvar essa live. Enviando muito, muito amor para vocês. Em breve a gente vai fazer um exercício prático. Se vocês quiserem, eu vou trazer o convite. Te amo, Mel. E é isso, a gente segue juntos, tá bom? Espero que tenha tocado o coração de vocês de alguma maneira. Muito, 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 muito grata a todo mundo que esteve aqui juntinho. Muito, muito amor. Gratidão, viva!